uma simples articulação de palavra. Não basta somente dizermos eu perdoo, porque, do contrário, ainda podemos ter sentimentos, comportamentos que reflitam negativamente na nossa vida e nas nossas relações. Então, eu gostaria de saber de vocês qual é o processo ou fases do perdão. Realmente, se o perdão fosse só verbalizá-lo, seria bem fácil. O perdão, para ele efetivamente acontecer, ele precisa ser sentido. Aquilo que eu falei, as fases do perdão, eu disse, é um exercício que começa pela razão primeiro. Para tu te distanciar daquilo que te aconteceu, tu precisa entender os motivos que levaram aquela pessoa a fazer tal coisa. Tipo, eu sou agredido na rua, um estranho. Se eu consigo pensar que esta pessoa fez aquilo porque ela não está bem com ela está em surto psicótico, sei lá, N motivos para alguém ser hostil e agressivo. Eu não fiz nada para merecer isso. Então, a minha razão começa a trabalhar a questão da compreensão. Se eu compreendo que o que aconteceu com aquela pessoa, eu posso redimensionar o sentimento que ela me provocou. No momento que eu redimensiono isso, eu começo o exercício de perdoar. Coitado, né? O que Jesus disse quando aqueles guardas agrediam ele? Ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Realmente, eles eram movidos pelo primitivismo. Eles não tinham nada, Jesus não tinha feito nada para eles, para merecer. Então, se a gente consegue trabalhar essa questão de compreender, aceitar que a pessoa tem limitações, que a pessoa tem dificuldades, que a pessoa está doente, é mais fácil de eu perdoar. Só que isso eu preciso me realimentar diariamente desta compreensão e aí eu vou me distanciando daquela dor que foi provocada e principalmente ela foi gerada em mim porque algo dentro de mim não está tão bem assim também. Aqui diz assim, como posso ajudar alguém que está com depressão? Qual a maneira certa de agir para auxiliar? A depressão é, indiscutivelmente, uma das doenças mais difíceis de tratamento, porque ela não é causada por um vírus, por uma bactéria que usa um antibiótico, ou isola um germe na cultura de urina e trata a infecção urinária. Ela não é algo tão simples assim. Ela tem muitos fatores, muitas causas, e os tratamentos não são com uma única medida, porque se o antidepressivo fosse a solução, as pessoas que recorreriam ao uso da medicação química teriam uma melhora quase que total. E com o passar dos anos, se viu que os antidepressivos às vezes têm uma resposta menos da metade dos casos, melhoram com remédio. Remissão total nem sempre acontece. Então a depressão não é apenas um desajuste neuroquímico, ela pode simplesmente ser realmente um quadro obsessivo. Ela pode ser consequência das mágoas, né, da falta de afetividade, de acolhida, dos conflitos familiares, que na imensa maioria das vezes a base está aí. Ela pode advir das perdas que se dão ao longo da vida. Na velhice tem a ver a depressão geralmente com essa situação das limitações, das doenças que surgem. Ou seja, há muitos estudos falando de possíveis causas de depressão. Tem depressão até de origem genética, familiar, que muitos membros da família têm e outros acabam tendo. Então, é complexa, como faz aqui. Ajudar, por ser complexa, nós devemos tentar primeiro identificar. Diferenciar um período de tristeza transitório, de um baixo astral, de uma fossa, né, por uma perda, por uma situação temporária, que vai passar, de algo que está durando muito tempo, que já está comprometendo a vida de relação da pessoa
trazendo prejuízos para ela no trabalho, nas relações pessoais. Então daqui a pouco, ele está triste demais, ele está abandonando atividades que fazia, ele está sem prazer, ele está sem ânimo, isso está demorando, talvez seja uma depressão. Mesmo que a gente erre, quando é apenas uma tristeza, nós pelo menos estamos nos antecipando, vamos pedir para essa pessoa, que pode ser teu parente, pode ser o teu vizinho, teu amigo no centro espírita, procura um profissional, tenta identificar o que tu tens. Isso é um passo importantíssimo, porque de uma depressão que inicialmente pode ser apenas manifestação de uma tristeza, de um desinteresse, ela pode tomar proporções mais graves, que são as proporções do autoextermínio, da automutilação e, enfim, o suicídio, bastante comum hoje, frequente na população, que a depressão quase sempre está por trás das tentativas de suicídio e dos suicídios enfim, que acontece. Então, tentar identificar, esteja atento, tu como amigo, como parente, como próximo, vamos ao médico, vamos ao profissional de saúde mental, que pode ser o psicólogo, o profissional médico. E em determinadas situações, isso é muito importante, essa pergunta que diz, que maneira eu devo agir? Um erro que nós cometemos frequentemente é ver aquela pessoa, que pode ser até nosso parente, próximo, desanimada, desinteressada, sem ânimo para construir, sem esperança, e nós olharmos para ela com uma contra-transferência. O quê? Essa pessoa, ela acaba me passando algo ruim, porque ela não reage, ela não enfrenta, ela é uma fraca, e às vezes a gente chega naquela pessoa de uma forma errada, dizendo, mas como que tu não reage? Não é? Pensa bem, uma pessoa depressiva não é uma pessoa, na imensa maioria das vezes, não está se utilizando da depressão para um ganho secundário, ou para chamar atenção. Ela está doente. Da mesma forma que está alguém com tumor cerebral, com uma hipertensão, com diabetes, e a depressão, ela mina essas capacidades que a gente tem de se alegrar com as coisas mais prováveis. Um neto que chega em casa, que até então te dava alegria, com o teu cachorrinho, com a felicidade de alguma outra pessoa, tu não consegue ter esse mesmo sentimento. E aí, tu é discriminado, pelos familiares, pelos conhecidos, pelos amigos, muitas vezes, por incrível que pareça, conhecidos da sociedade espírita, do seu grupo social. Então, chegue incentivando, encorajando, dizendo, vai, tenta, isso é assim, faz parte, é um momento da vida, é um período, eu te ajudo, eu te levo, vamos marcar uma consulta, vamos no psicólogo, vamos tomar um passe. Gente, é assim que a gente tem que fazer, e não o contrário. Mas como tu é uma pessoa fraca, tu não toma coragem, te anima, vamos lá naquela festa. A pessoa não tem a mínima vontade de ir, tu leva a força, não contribui. Então, tenta se imaginar numa situação de uma pessoa fragilizada, sem coragem, sem força, estimula, ajuda e seja ponte, e não um abismo. Uma coisa que é comum das pessoas que passam por depressão, elas dizem assim, eu me sinto até culpado. Tem muita culpa. Porque as pessoas dizem assim, tu tem tanta coisa boa, tu nem agradece, tu nem vive as coisas boas. Mas naquele momento, é o momento escuro da alma, ela não vê sol, ela vê escuridão, pelo próprio comprometimento dela. Então, cobrar dela isso não ajuda em nada, só incentiva a frustração maior ainda. Então, é bem isso. Vamos lá, quem sabe, quer conversar, o carinho, a prece, gente, em silêncio a gente faz uma prece para alguém, pede para os amigos espirituais, ajuda, intui essa pessoa a aceitar ainda o médico, porque eles também não aceitam. E o trabalho é multidisciplinar. Uma pessoa depressiva, ela precisa do atendimento psicoterápico, ela precisa do psiquiatra, ela precisa do médico, ela precisa do espírito, ou da igreja, enfim, ela precisa de um amplo olhar. Muito bem. Vocês comentaram sobre depressão e surge em mente também a questão da psicossomática e da psiconeuroimunologia. Qual seria a relação do perdão em relação a essas duas ciências da área da saúde? Quais seriam as repercussões positivas e negativas de a gente perdoar em nossa saúde
mental e físico. Tudo é uma coisa só, gente. Há muitos anos, antes de surgir a psicossomática, um ramo da medicina e da psicologia, que em 1939 foi criado nos Estados Unidos e definiu que se nós não elaborarmos adequadamente os nossos problemas da vida, eles vão repercutir em danos físicos. Então eles vão somatizar na gente diversos problemas da esfera física. Então um exemplo é o perdão, uma mágoa, um ressentimento. Não tem coisa mais atual do que as eleições. Olha, não tem coisa que a gente mais viveu, né? Quantas inimizades surgirem até hoje. Lamentavelmente, nos polarizamos após esse episódio e surgiu muita raiva, muito ódio, tá? Com as posições que nós tomamos, né? Em lados extremos do entendimento das relações. Então, muita gente dali ficou brava contigo, cortou relações, ou houve, né? Bate-boca, enfrentamentos os mais diversos. Ali se instalou algumas situações de mágoas e ressentimentos. E ali também é um terreno fértil para que brote a semente do quê? Da aceitação, de tu enxergar naquele outro, conforme o que ele pensa, que tu vê, enxergar as qualidades que ele tem, apesar das opiniões serem diferentes das tuas. Então, se tu não consegue elaborar isso, ultrapassar essas diferenças, tu entra num período assim, eu não gosto daquela pessoa, ela me magoou, ela me feriu, eu corto relações. Mas isso não acontece apenas num fato automático, eu cortei relações, apaguei, não quero mais saber. Não, gente. Muitas das vezes nós ficamos envolvidos com situações ligadas àquela pessoa, àquela situação, que a gente não descansa, a gente não sossega, ou a gente quer uma retratação, ou a gente quer provar que tinha razão, que aquele outro estava enganado. Então, esse sentimento, ele perpetua em nós. E lá no nosso cérebro, é óbvio, a gente começa, né, as ruminações mentais, com pensamentos ruins, negativos, baixo padrão vibratório, acaba produzindo no próprio corpo, por isso que entra essa questão da psiconeuroimunologia, produção de hormônios que não são favoráveis para nós, especialmente um tipo de hormônio que é o hormônio do estresse, que é o cortisol. Ele acaba atrapalhando o sistema de vigilância, ele acaba desequilibrando muitas funções metabólicas do nosso corpo e nós passamos a ter problemas de saúde. Por um sentimento, por uma mágoa, por uma emoção negativa, um sentimento negativo que temos em nós, que no caso é o perdão, porque é o tema principal daqui, mas pode ser qualquer outra situação. E é claro que isso vai repercutir na gente, e já há muito tempo a ciência vem comprovando isso. Tá? A gente precisa se libertar desses sentimentos ruins, que nós nutrimos frequentemente, que a gente não está num ambiente em que todos estão bem, em que todos têm plano de saúde, que todos têm boa saúde, que todos têm, os recursos não são discriminados, em que não há violência, em que o trânsito é maravilhoso, não é? Nós lidamos com fatores estressogênicos o tempo todo. E a forma com que nós enfrentamos é decisória. Se a gente tem muito rancor, muita mágoa e não perdoa, nós vamos enfrentar mal essa situação e vamos repercutir na nossa saúde negativamente. E aí esse eixo, né, hormonal, neuroquímico, vibracional de energia nos desequilibra quando a gente está, sim, em situações de discórdia, em que não perdoa. E essa questão do perdão, ela é tão importante, tão séria, que agora, há 2 anos atrás, um ano atrás, no Medinés, no Rio, um médico trouxe de Santa Catarina. Foi criado, instituído, me parece que é Santa Catarina, o Instituto do Perdão. E ali eram feitos estudos e as pessoas trabalhavam pesquisas em cima do perdão, da importância da saúde. Vocês veem como isso é, né, bem atual e que a medicina e a ciência já está se colocando à disposição e pronta para estudar e aprofundar esse instituto. E a gente tem que pensar também que o perdão tem que se dar a nível inconsciente, né, Beth? Porque quantas coisas nós trazemos das nossas experiências infantis que estão aqui, nesse arcabouço escondido, que a gente tem dificuldade de acessar e automaticamente nos fazem reagir de uma forma errada. Estão no inconsciente.
né? Os mágoas e ressentimentos lá, especialmente da nossa primeira infância, da nossa criação, e a gente não quer mexer, né? E quando começamos, muitas vezes, quando as pessoas vão buscar as terapias e mexer nessas situações, elas melhoram muito. Dentro disso, olha, eu acho que bem essa pergunta, diz assim, nosso sofrimento com relação ao outro não é porque nós criamos em nós uma figura diferente do outro? Exatamente. O que eu comentei na minha exposição. A pessoa tem uma forma de ser. Nós criamos uma expectativa e muitas vezes nós idealizamos. É como se a gente escutasse daquela pessoa uma parte da frase que ela fala. O resto a gente complementa com o que a gente gostaria. E aí, do meio da convivência, a pessoa apresenta o resto do texto e aí a gente naquele dia consegue ler todo o texto que a pessoa completa. Não é nada daquilo. E aquilo nos magoa, nos fere. Eu pensei que conseguia isso, eu pensei que podia me dar isso. Nunca falei isso. Então, tem muito a ver com as distorções que nós criamos, nós idealizamos, nós projetamos. Então, a importância da gente tentar ver a pessoa e aceitar o que ela tem. Ninguém é perfeito, mas no balanço ela tem que ter mais qualidades que me fazem bem do que me fazem mal. E aí eu passo a ter uma relação saudável e equilibrado. Aqui fala que a ciência já conseguiu comprovar a existência dos chakras, mas claro que sim, gente. A gente fala, a ciência não é exclusivamente aquela, existem vários ramos da ciência, tá? A ciência médica também, se nós formos ler alguma coisa sobre medicina vibracional, nós vamos encontrar estudos que geralmente são mais relacionados a descobertas lá do mundo oriental, que também comprovam com outros nomes, centros de força, mas é claro que sim. Então, a ciência está a caminho de cada vez mais se debruçar em cima desta composição do ser humano, que não é apenas física, nós não somos apenas uma reação bioquímica de cadeias ou essa estrutura material que a gente vê aqui. Então, somos também um componente energético, fluídico, e isso não é só dos estudos de Kardec, isto vem através também de outros ramos da ciência, que não é uma ciência espírita, mas é uma ciência que se volta para isso, tá? Que pode ter vindo inclusive do ramo da física quântica e dentro dos estudos da medicina vibracional, tá? E medicinas da alma, como a gente chama, tem muito disso. Aqui diz, como lidar com um familiar que é negativo, vive angustiado, sente raiva o tempo todo, guarda mágoas, tem autoestima lá embaixo, coloca a culpa na gerência. E esse familiar faz um técnico de enfermagem. Para começar, já é bom que ele faz o técnico. Por quê? Porque o curso vai dar condições e instrumentos para ele entender o próprio processo dele. Uma pessoa que está magoada, que está ferida, que é negativa, ela já diz, ela tem uma autoestima baixa, né? Ela já mostra que ela não está bem com ela. Uma pessoa que está bem consigo, ela não é negativa. Ela não vai descarregar a raiva, ela não vai, né? É como aqui já está dando, essa pessoa tem problemas com a sua autoestima, com a sua vida, ela não é feliz com ela. Talvez nesse curso ela até consiga se realizar. O que eu vou fazer? Eu vou enfatizar como tu é azeda, como tu é amarga, como tu é isso. Eu tenho que passar para essa pessoa coisas que não potencializem aquilo que ela tem de doente, né? Nós temos um lado sadio e um lado doente, todos nós. Quando a doença se supremacia à saúde, traz consequências para quem convive, a gente tem que identificar isso. Então, assim, tentar ter uma aproximação diferente, mostrar um outro lado para essa pessoa, tentar no seu evangelho no lar, vibrar por essa pessoa, ajudá-la, porque ela está emanada, que nem aquele sapinho todo enredado que eu mostrei para você. A pessoa não está bem. Então, lidar com ela é difícil, é um exercício. Onde mais a gente tem desafio? É dentro da família.
cuidado é limitado. E não esperar dele que ele não tem para me dar. E só para complementar que está junto, diz aqui assim, ó, como perdoar alguém que te magoa e traz raiva indiretamente, ou seja, te faz mal e fazer o mal para teu próximo. Volto a insistir. Amar é um exercício. Se essa pessoa te magoou, tenta identificar onde é que ela te feriu. O que é dela e o que é teu. Se ela tenta fazer o mal para o outro, né, ela ainda está no seu limite de vida. Tu pode pedir por ela, pode orar por ela, mas tu tem que identificar que essa criatura ainda está numa condição evolutiva diferente. Qual é o teu papel dentro da história? Não é de graça que a gente está junto com as pessoas. Tem uma função. Então, quando a gente identifica isso e consegue separar, ela está com problemas, ela quer machucar alguém, porque quem machuca é quem não está bem, gente. Quem está bem não machuca. Agora, quem está mal consigo, arruma uma forma de projetar a sua raiva no outro, joga. Então, administrar isso é difícil? É. Agora, se eu der munição para essa pessoa, vai ser muito mais difícil ainda. Tem que entender qual é o meu papel nessa história. Se eu estou numa condição um pouquinho mais elevada, eu vou trabalhar diferente. E se ela faz mal para o outro, é ela, né? Bom, aqui diz assim: Madre Teresa, Dalai Lama, Gandhi, Chico e outros não estão tão distantes do que Cristo, né? Do Cristo. Trabalhos voluntários são meios de nos melhorarmos sem termos de nos virar santos. Por que temos tanta resistência de nos doarmos nos trabalhos da casa espírita? A gente tem que compreender, né, a caminhada de cada um dentro daquilo que a gente costuma falar muito no Espiritismo, do momento do despertar que cada um tem, o entendimento da sua missão ou dos comprometimentos que fez ainda no plano das causas, aonde iniciou um projeto reencarnatório, com tarefas edificantes que veio aqui fazer. Todos nos comprometemos, gente, mesmo sabendo previamente que iríamos enfrentar uma diversidade, ou muitas, queríamos reencarnar lá num canto, com uma dificuldade imensa de acesso aos recursos, em uma família muito complexa, de espíritos muito devedores uns para com os outros. Mesmo sabedores disso, a gente se propõe a voltar com a consciência de que vai conseguir ter êxito e sabendo que vem com apoio. E a gente, com o tempo de caminhada, por exemplo, vem e descobre a doutrina espírita e procura através dela, né, nos conhecermos melhor. A gente entra no centro espírita. E aqui também a gente passa uma caminhada de despertar, de descobrir o que pode fazer, o momento em que poderá trabalhar em determinadas funções. Então, às vezes, as pessoas realmente são mais humanitárias e fazem trabalhos voluntários em outras instituições, ou até mesmo nenhuma ligada a nenhuma religião ou credo, e na casa espírita tem pouca atuação. Acho que tudo é o tempo de cada um, entender o que pode fazer na hora certa, e é claro que quem é dirigente ou está, né, numa casa gostaria que mais pessoas participassem, né? Quase todas as casas espíritas têm uma dificuldade muito grande de trabalhadores. A gente diz, mas aquela casa tem tantos frequentadores. Aqui, né, falaram que 1000 frequentadores por semana, é isso? 1000 por semana? Aí vocês devem se perguntar, mas quantos são trabalhadores? 70, 80, 110? Mas e o resto? Gente, o resto está vindo porque precisa receber a palavra, precisa receber a acolhida, precisa entender-se um pouco dentro dessa vida, e certamente traz uma carga imensa de sofrimento psíquico, de problemas que está passando em casa, e aqui precisa, num primeiro momento, desta acolhida que não teve em outro lugar.
e vamos aguardar que em algum momento realmente essa resistência diminui, tu te sente mais à vontade, tu começa a trabalhar. E oportunidades como essas, de um seminário como esse, de palestras que a gente dá, de um livro que se lê, de um vídeo que se assiste no YouTube, ali pode dar o primeiro startzinho e te dizer, bom, eu posso fazer alguma coisa a mais do que eu estou fazendo. Então, esperemos o tempo de cada um despertar para o trabalho. Eu acho importante também identificar o momento que se precisa. Né? As pessoas têm que dizer, não está bem, vai trabalhar. Não é bem assim. A gente primeiro tem que se trabalhar. Né? Tem que estar bem para poder passar coisas. Se tu está em distúrbio, tu está em desequilíbrio, a tua energia não está boa, né? Não tem como dar. Então, muitas pessoas, quando a gente começa no centro espírita, a gente vai como assistido. De primeiro precisa receber, amadurecer, crescer, entender e aí poder começar a conduzir. Não tem um enfermeiro, um médico, um técnico de enfermagem, fisioterapeuta para cada paciente. Então, acho que a gente tem que pensar muito nessa comparação. Somos muito mais enfermos, necessitados de remédio e de ajuda, do que médicos da alma. Então, a gente ainda precisa receber daqueles que já estão um pouquinho, talvez, mais preparados, que estão trabalhando no pesado e se doando, mas em algum momento esses papéis, eles vão fazendo, né, um giro e vão se alternando. Vamos ter esse pensar. E eu gostaria de fazer um comentário. Sempre que nós entramos em contato com esclarecimentos e conhecimentos da ciência, ou então com profissionais, né, que estão atualizados com o conhecimento atual, vigente, acabam trazendo para nós informações que corroboram com os ensinos do Evangelho, do ensino de Jesus e do Espiritismo. Então eu gostaria de fazer a leitura de alguns trechos da Bíblia, né, algumas passagens que corroboram com um tema. Primeiro seria Romanos 12, 17 e 18. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. E empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Outra, Mateus 18, de 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai, em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste o teu irmão. Outra, Mateus, de 25 a 26. Conserta-te, sem demora, com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandados para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares até o último centavo. Aqui a cadeia parece muito relacionada com os sentimentos, né? Um ciclo vicioso, né? Uma prisão mental que a gente vive. Ainda no capítulo 10 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, o item perdão, ofensas, referente ao questionamento de Pedro, que se aproxima de Jesus, a senhora comentou até na sua exposição, né? Que ele pergunta quantas vezes deveria perdoar, e Jesus lhe responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, dizendo a grandeza da quantidade de vezes, que não é um número objetivo, né? Mas era só para representar simbolicamente. Então a instrução vem. Eis um desses ensinos de Jesus que devem atingir vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites, perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas eles o te ferirem. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que não nos tornem vulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude. E farás, enfim,
para os outros o que desejas para si, e também o que deseja o Pai Celestial que faça por ti. Não tem ele de perdoar sempre, ou acaso ele conta a quantidade de vezes que precisa me perdoar? Então, é isso que eu gostaria de fazer, essa relação, né, dos conhecimentos científicos com a sabedoria do Evangelho, dos ensinos espirituais. O senhor comentou algumas vezes sobre o psiquiatra, né, Augusto Cury, e eu também me lembro que ele comenta que até certo momento da vida dele ele era ateu, um ateu ferrenho, e em um momento ele queria desmistificar ou quebrar essa ilusão da espiritualidade. Então ele passou a estudar o Evangelho de Jesus. E então ele, ao se deparar com essa sabedoria, ele se deu conta que aquilo não era algo da imaginação ou que não cabe no imaginário humano. É realmente algo que há muito tempo atrás, há 2000 anos, coincide e é corroborado com a ciência e os conhecimentos atuais. Então, sempre que a gente tem contato com esse tipo de informação, a gente vê a relevância de a gente estar em contato com um evento como esse, de estudar e de conhecer os ensinos de Jesus, o Evangelho e a doutrina espírita. Então, gostaríamos de agradecer a todos a presença, aos esclarecimentos, né, aos questionamentos que foram respondidos, e numa próxima oportunidade, no quinto, nos encontramos então no Seminário Médico Espírita da Linha de Luz. Obrigado. Muito obrigado.